cochila o teu protetor, vigiará o guarda de teu povo. Segue confiante, quem te guarda é o Senhor. Caminharás bem protegido à sombra, não haverá de molestar-te o sol, e nem a lua te será perigo, pois o Senhor te guardará do mal. Nas mãos de Deus está a tua vida, teu planejar e teu agir também, tua chegada como a saída, desde agora e para sempre. Amém. Elevo os olhos para os altos montes e me pergunto quem me ajudará. O meu socorro virá do Senhor, que fez o céu e fez a terra e o mar. Não deixará que os teus pés vacilem, e não cochila o teu protetor. Vigiará o guarda de teu povo. Segue confiante, quem te guarda é o Senhor. Caminharás bem protegido à sombra, não haverá de molestar-te o sol, e nem a lua te será perigo, pois o Senhor te guardará do mal. Nas mãos de Deus está a tua vida, teu planejar e teu agir também, tua chegada como a saída, desde agora e para sempre. Amém. Olá, queridos irmãos, irmãs em Cristo. Quero saudar e acolher a cada um e a cada uma de vocês neste quinto domingo do tempo da Quaresma. Eu quero saudar a vocês com as palavras bíblicas do lema desta semana do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, e diz assim: Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Com essas palavras, nós damos início a este culto e o realizamos em nome de nosso Trino Deus, que nos cria, que nos salva e nos dignifica. Amém. Oremos ao nosso Deus e entreguemos a Ele as nossas culpas. Oremos. Deus, chegamos na Tua presença para reconhecer que não temos sido fiéis a Ti. A paixão, o sofrimento de Cristo por nós deveriam nos mover em amor para nossos irmãos e irmãs, mas nem sempre isso acontece. Muitas vezes agimos de modo egoísta e nos preocupamos apenas com o bem-estar para nós e nossa família. Nós pecamos por indiferença e egoísmo e prejudicamos ao nosso próximo e a nós mesmos, colaborando com a injustiça e o sofrimento por nossas ações, palavras, pensamentos e omissões. Perdoa os nossos pecados, Deus, pois sem a Tua misericórdia não podemos nos justificar. Torna-nos mais humanos e humanas. Abre nossos olhos para o sofrimento de nossos irmãos e irmãs. Por Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.
Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Neste momento de culto, queremos ouvir o anúncio do Evangelho, conforme está escrito em João, capítulo 12, versículos 20 ao 33, e eu passo a ler agora. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter ouvido um trovão. Outros diziam: Foi um anjo que falou. Então explicou Jesus: Não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Queridos irmãos e irmãs, esta é a palavra do Evangelho, palavra da salvação. Amém. Dá-nos esperança e paz.
Ouçamos agora a palavra da carta aos Hebreus, capítulo 5, versos 5 ao 10. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Querida comunidade, a carta aos Hebreus faz uso da tradição sacerdotal para apresentar Jesus como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. E quem era Melquisedeque? Ele foi rei de Salém. Ele não era israelita, mas acontece que depois de uma batalha, Abraão foi socorrido por ele. Ele cuidou de Abraão. Ele alimentou e abençoou Abraão. E Abraão o reconheceu como sumo sacerdote. Para os judeus recém-vindos ao cristianismo e que duvidam da autoridade de Cristo, o autor da carta aos Hebreus, ele faz este comparativo e ele diz que Jesus é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Se olharmos para o agir dos dois, vamos ver que em Melquisedeque e em Jesus há o gesto de acolher, de amparar, de apoiar as pessoas que estão mais fragilizadas naquele determinado momento e naquele lugar onde eles se encontram. O que fazia o sacerdote? O sacerdote admoestava as pessoas, orientava, intercedia, mas também era tarefa dele realizar sacrifícios de animais para a expiação dos pecados do povo. E esses sacrifícios precisavam ser feitos de tempos em tempos para renovar essa aliança e obter este perdão. Jesus Cristo assume a tarefa de sumo sacerdote. Deus o escolheu. Deus o escolheu como sumo sacerdote, diz a carta aos Hebreus. Mas mais do que ser o sacerdote que sacrifica o animal, Jesus ofereceu a si mesmo como sacrifício definitivo para o perdão dos nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, Jesus não fez o caminho fácil. Ele fez o caminho de se igualar a nós, na nossa humanidade, no medo e no sofrimento. O Evangelho de João diz que ele sentiu solidão, ele sentiu medo, ele pediu: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas no mesmo momento ele também disse: contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Hebreus reconhece que ao agir assim, Jesus faz a vontade de Deus. E Deus realiza a vontade de Cristo. E qual era essa vontade? Era deixar de sofrer? Mais do que isso, a vontade de Cristo era cumprir o plano de Deus. Não era viver sem dor. A carta aos Hebreus lembra que Deus atendeu a oração de Jesus, não ao livrá-lo da morte, mas aperfeiçoando-o para que pudesse suportar com dignidade o seu sofrimento, como lemos no versículo 9. Jesus, sacerdote e oferta de sacrifício, entrega-se à cruz por nossos pecados e culpas. É um sacrifício definitivo.
do qual nós participamos no nosso batismo. Essa é a forma visível, é sacramento, em que participamos do seu sofrimento e morte, mas também da ressurreição. Querida comunidade, nós vivemos tempos tão duros e estranhos. Há tanto sofrimento entre nós, entre as pessoas que amamos. Vivemos uma pandemia que tem afetado todos os aspectos da nossa vida. Perdemos milhares de vidas. O sofrimento físico, mental e espiritual que estamos passando não encontra palavras que o descrevam. A nós, neste momento, o batismo nos torna participantes do sacerdócio e do sacrifício de Cristo. É um compromisso de obediência a Deus e isso pede de nós o mesmo zelo que Cristo tinha para com todos os pequeninos e pequeninas do reino de Deus. Portanto, não é aceitável que pessoas que reconhecem o sacrifício de Cristo em seu favor desprezem o próximo, minimizem a dor profunda que estamos vivendo, minimizem o compromisso e a responsabilidade com a vida e a dignidade das pessoas que sofrem. Amados e amadas, estamos no tempo da Quaresma. É tempo de conversão, é mudança de pensamento, de coração e de ação. O sacrifício de Cristo não pode ser em vão. A carta aos Hebreus nos conclama para renovar a nossa participação nesse sacrifício pascal, para renovarmos os nossos votos batismais. Como Cristo, movamos nossos corações para com os pequeninos e pequeninas do reino de Deus. Vamos aliviar o fardo de quem sofre. É o mandado do nosso batismo e do sacrifício de Cristo. Isso não significa uma vida sem dor, sem sofrimento, mas isto implica em uma vida madura na fé. Que Cristo, o sumo sacerdote e sacrifício para a nossa salvação, nos guarde e fortaleça a nossa fé nesses tempos de Quaresma. Amém. És nosso sol de verão em dias de inverno. Tu és a flor primaveril ao findar nosso outono. Tu és a brisa suave em calor escaldante. Tu és em tempos de seca a chuva abundante. Tu és a surpresa inesperada, há muito tempo esperada por todos nós. Tu és a força que vem da fraqueza e se faz fortaleza em todos nós. Tu és Deus, nosso Deus Salvador. Tu és a lua que invade noite longa e escura. Tu és a verdade ofuscada que a gente procura. Tu és o silêncio que acalma o mundo agitado. Tu és a força que une o que está separado. Tu és a surpresa inesperada, há muito tempo esperada por todos nós.
e se faz fortaleza em todos nós. Tu és Deus, nosso Deus Salvador. Tu és nosso alívio e socorro em meio à amargura. Tu és em momentos de dor nosso alívio e cura. Tu és a trilha aberta em matas selvagens. Tu és a fonte a jorrar em secas pastagens. Tu és a surpresa inesperada, há muito tempo esperada por todos nós. Tu és a força que vem da fraqueza e se faz fortaleza em todos nós. Tu és Deus, nosso Deus Salvador. Tu és a surpresa inesperada, há muito tempo esperada por todos nós. Tu és a força que vem da fraqueza e se faz fortaleza em todos nós. Tu és Deus, nosso Deus Salvador. Voltados e voltadas para o altar de Cristo, entregamos agora a Deus nossos pedidos e intercessões, nossos motivos de gratidão que estão em nosso coração, no mais profundo dos nossos pensamentos, pedindo que Deus nos acolha e nos receba. Oremos e intercedemos por todos os familiares enlutados de Iraci Dreyer Pereira, nascida em 22 de novembro de 1939 e que faleceu em 17 de março. Dona Iraci, que era luterana de nascimento e católica pelo casamento, era uma ajudadora na comunidade local, muito amada pelos seus, e por seu testemunho de fé, a filha e o genro, Tati e Xande, dão hoje o seu testemunho no grupo de casais da comunidade de Parobé. Também intercedemos por todos os familiares enlutados de Ivan Cardoso Oliveira, ele que nasceu no dia 11 de novembro de 1977 e faleceu no dia 14 de março. Ivan era professor de História e Geografia. Foi casado com Mônica e era o pai da Isabelle. Também participava do grupo de casais da comunidade de Parobé. Sua mãe, Dona Marisa, seus irmãos, irmãs, cunhados e cunhadas, sua esposa e filha, sejam confortadas nesses momentos de saudade. Lembremos de seu testemunho de fé, de sua alegria simples, de seu amor pela família, pelos amigos e amigas, pela igreja e por ti, ó Deus, nosso Salvador. Nós nos aconchegamos no teu colo e lembramos das palavras de Cristo que diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Palavras de João 14. Que as famílias enlutadas encontrem conforto em meio à dor da separação e da saudade, na certeza da ressurreição para a vida eterna por Jesus Cristo. Deus amado, oramos por nosso país, por todas as situações de sofrimento. Alimenta a nossa fé, torna-nos pessoas ativas no amor e na prática do bem. Fortalece todas aquelas pessoas
que hoje estão angustiadas, aflitas, que hoje estão sem esperança. Esteja tu com todas as pessoas que trabalham na linha de frente de combate à Covid. Deus, nós clamamos pelo fim da pandemia. Acolhe nossos pedidos, agradecimentos e intercessões que te entregamos muito pessoalmente, quando juntos oramos a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amados irmãos e irmãs, ao encerrarmos este culto, quero lembrar as palavras de um poema do pastor luterano Dietrich Bonhoeffer. Ele escreveu assim: pessoas buscam a Deus na sua necessidade, imploram auxílio, pedem felicidade e pão, libertação de doença, culpa e morte. Pessoas buscam a Deus na sua santidade, acham-no pobre, insultado, sem abrigo e sem pão, veem-no envolto em pecado, fraqueza e morte. Cristãos ficam com Deus na sua paixão. Deus busca todas as pessoas na sua necessidade, satisfaz o corpo e a alma com seu pão, sofre por cristãos e pagãos a morte na cruz, e a ambos concede perdão. Com essas palavras, queremos rogar as bênçãos de Deus para a vida de cada um e de cada uma de nós. Que o Senhor Deus vos abençoe e vos guarde, Ele faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que Deus levante sobre vós a sua face e vos dê a paz. Amém. Vamos todos e todas e sirvamos a Deus com humildade, com alegria e esperança. Amém.